Se você trabalha com projetos hidrossanitários no Revit, já deve ter enfrentado muitos problemas dentro dele. Mas calma, que nesse vídeo eu vou mostrar quais são os principais problemas e como evitá-los, te ajudando a evitar retrabalho e melhorando seu fluxo de trabalho dentro do Revit. Então já deixa seu like e se inscreve no canal para acompanhar mais dicas como essa. Então bora lá, pessoal. Um dos principais erros que eu vejo muitos projetistas iniciantes cometendo dentro do Revit é a questão da configuração inadequada, tanto dos níveis de projeto quanto das unidades de medida. Então aqui dentro do Revit, vou mostrar um pouco para vocês como eu faço essa configuração. Lembrando que dentro do Revit existem várias maneiras de fazer uma mesma coisa. Então se você faz de maneira diferente do que eu vou mostrar aqui, não está errado se você chega no resultado final correto, beleza? Então aqui de início, para configurar o nível do projeto, eu sempre abro um corte. Venho aqui, abro um corte. Após inserir o vínculo, da arquitetura, vou abrir esse corte aqui. Aqui a gente já consegue ver a arquitetura em corte. Geralmente o seu template ele vai vir com um nível e o da arquitetura vai vir com outro nível. Então quando a gente, por exemplo, vamos criar, aqui a gente tem dois passeios, dois níveis de passeio. Agora ele está alinhado, mas deixa eu só modificar aqui. Digamos que o nível do passeio do seu projeto hidrossanitário está aqui em -1. Então como é que eu vou alinhar com os níveis que está na arquitetura? Eu simplesmente aqui, eu acho de forma mais prática, eu venho aqui no comando AL, cliquei aqui no comando AL do teclado, clico no nível que veio da arquitetura e clico no nível do meu template. Isso ele já vai alinhar esse nível que eu desejo. E por que fazer essa configuração inicial é muito importante? Porque mais lá na frente, na hora da documentação, pode ser que você tenha colocado alguma tubulação ou algum elemento do projeto hidrossanitário que esteja em níveis diferentes do que era para estar. E isso pode ocasionar muitos problemas. Então, na parte de nível, essa é a configuração que eu utilizo, A outra configuração, que é a parte de unidades de medidas, eu clico aqui no comando UN do teclado, que é o atalho, E essa aqui são as configurações de unidades de medidas que eu utilizo. Aqui o que a gente mais utiliza na parte hidrossanitária, que é a angulação, a área, que está nesse formato em metro quadrado, a distância, comprimento e basicamente isso. E aqui na parte de simbologia de agrupamento, utiliza essa daqui. Essa parte aqui dos símbolos, que está 1, 2, 3, ponto 4, 5, 6, isso aí vai mais de gosto pessoal. Eu utilizo dessa forma porque fica dessa maneira aqui na cotagem, beleza? O erro número 2, que eu percebo que muita gente comete também, é a questão da conexão errada entre as tubulações e dispositivos. Isso pode ocasionar muitos problemas na parte de compatibilização de projetos e também na parte de água fria, do memorial de cálculo da parte de água fria, quando se trata de projeto de água fria. Aqui, por exemplo, podemos ver que ao passar a tecla Tab, ficou selecionado aqui, pré-selecionado em azul, você aperta Tab, vai apertando, ele vai mostrando as conexões entre as tubulações nessa parte sanitária. Então a gente consegue ver aqui que está tudo conectado, Mas isso aí, porque a gente já tem uma certa experiência, muitas pessoas não conseguem, muitas vezes, fazer essas conexões. Por exemplo, eu vou alterar aqui. Vou alterar a elevação aqui desse tubo. Pronto, alterei aqui a altura desse tubo. Eu vou criar outro tubo aqui. E esse erro ele pode ser pela falta da inclinação que você não colocou aqui ou por outro fator. Muitas vezes o Revit acaba meio que bugando e mudando a inclinação. Eu vou fazer da forma errada para depois mostrar a forma correta. Então eu puxo aqui, crio esse tubo e tento conectar aqui.
Viu? Ele criou duas novas conexões. Vou até abrir aqui no 3D para a gente conseguir visualizar melhor. Ó, quando a gente abriu aqui, podemos ver que por essa altura desse tubo aqui ser diferente dessa outra aqui, o Revit automaticamente ele cria essas tubulações, essas conexões para você conseguir conectar. Mas isso aqui, tanto na parte de quantitativo, se isso aqui for para sua obra, vai sair errado, porque o projetista ele não vai entender. Se ele ver aqui em planta, projetista não, perdão, quem estiver executando a obra, ele não vai entender isso aqui, o porquê desses joelhos aqui, e a questão de quantitativo vai errada para o seu cliente. Então essa é a forma de como não fazer dentro do Revit. Qual seria a forma correta? Eu vou dar um Ctrl Z aqui. Pronto. Aqui eu acho que a altura ainda está diferente. Deixa eu só verificar. Tá 0.5, que foi a altura que a gente tinha alterado. Vou alterar mais uma vez, dar mais um Ctrl Z. Pronto, voltei aqui. Vamos desconectar aqui. E vamos fazer essa conexão da forma correta. Eu clico aqui na minha conexão, venho aqui em criar tubo. E ao fazer isso, duas configurações muito importantes que você não pode deixar de fazer, porque senão vai dar errado. Ver a inclinação, se você está com a inclinação correta. No caso aqui, esse tubo tem que estar subindo 1%. E outra coisa que eu coloco é herdar a elevação, porque vai herdar essa elevação da sua conexão. Então venho aqui, criei esse tubo, beleza? Vamos conferir se está com 1% de inclinação. Eu sempre gosto de, ao criar essa tubulação, abrir ela aqui no 3D. Esperar aqui a vista. Pronto. Basicamente, eles estão no mesmo nível, correto? Então, vem aqui e posso puxar essa tubulação para cá. Ó, percebemos que essa tubulação continua com a inclinação de 1%. O Revit ele é uma ferramenta que nos oferece diversas maneiras de fazer uma mesma coisa, como eu havia falado anteriormente. E por exemplo, se eu quiser conectar essas tubulações aqui sem ser, né, arrastando uma aqui para outra, tem como fazer? Sim, tem como. Aqui no escritório, por exemplo, dentro do meu Revit eu tenho esse plugin instalado da Microdesk, que ele é um plugin exclusivamente para a parte de tubulação. Eu configurei, né, nas minhas configurações de atalho aqui, para esse Move Connect LT ser o atalho QA. Então eu clico o atalho QA, clico no tubo e clico no outro, ó, QA, e ele já vai. Perceba que ele fez essa conexão de forma automática. Se a gente ver a inclinação aqui, clicar nos tubos, tá 1%. E aqui ficou como se fosse dois segmentos, certo? E aí você pode pensar, mas não está conectado. Tá sim, é só você passar aqui o mouse, né, por cima dessa tubulação, da Tab, que você vai ver que continua conectado. E no 3D também você consegue visualizar que está conectado e com a inclinação correta. Um outro ponto interessante para você que é projetista é utilizar uma ferramenta que a gente utiliza aqui também, que é nativa do Revit. Você vem aqui na aba de sistemas, analisar, e aqui essa ferramenta mostrar desconectados. Você clica nela e aí vai aparecer as opções que você quer identificar de desconexão. Nesse caso, como a gente está fazendo um projeto hidro, né? Vou colocar aqui tubo. E aí ele vai mostrar onde está desconectado. Mas aí está conectado e apareceu essa desconexão. O porquê disso? Porque dentro do Revit ele entende essa luva como uma desconexão. Mas na verdade, ao passar o Tab, né, a gente vê que está tudo conectado, bonitinho. E aí quando essa desconexão vem de uma luva, você só desconsidera. Quer ver? Eu vou tirar essa luva aqui
colocar a ligação em uma conexão e ele vai sumir esse aviso, né, que tinha aqui da mesma forma aqui na frente. Perceba que ele não está desconectado, é apenas a questão da luva. O terceiro erro que eu quero pontuar é a questão da falta de inclinação nas tubulações. Esse é um erro que muitos alunos, muitos mentorados de a gente entram em contato com a gente perguntando o porquê aquilo ocorre. Porque no final do projeto, na parte de documentação, na hora de inserir as tags, essa falta de inclinação ela vai fazer com que você erre, né? Porque vai ser impossível você colocar aquela inclinação ali nas tags se o tubo não tiver a devida inclinação. Vamos ver agora no Revit. Por exemplo, aqui a gente tem essa anotação que mostra 1% da inclinação dessa tubulação de 100 mm, correto? No entanto, se eu criar um similar aqui com o atalho CS, eu vou criar um similar ao elemento anteriormente selecionado, e essa opção aqui de valor de inclinação estiver desativada, por exemplo, então vamos criar aqui, criar um CS também dessa anotação, ou vir aqui em anotar, identificar por categoria. Ó, perceba que essa inclinação ela ficou de 0%. Então, como é que você vai entregar essa prancha, esse documento a quem for executar a obra com essa inclinação de 0%? O projeto não vai ter caída, né? Não vai ter essa descaída da tubulação sanitária. Então, um dos outros detalhes que é importantíssimo a gente se atentar é justamente essa inclinação das tubulações. Aqui nós temos os parâmetros, né, que ela vai dar a inclinação abaixo e a inclinação acima. Por exemplo, se esse fluxo está seguindo da bacia em saída do banheiro, essa inclinação ela ocorre daqui para cá, correto? Então, a gente vai botar a inclinação, vai fazer o traçado e perceba, ao criar uma nova tag, essa inclinação ela vai estar correta. O quarto erro é a não organização da sua biblioteca e do seu template ali contendo suas famílias. Porque você tendo famílias que não sejam paramétricas, que não tenham parâmetros ali de saídas, de entrada, isso vai dificultar muito o seu projeto, vai ser muito trabalhoso. Porque cada vez que você for elaborar um projeto, você vai precisar fazer novamente todas aquelas configurações. Então, a organização das famílias, um template de qualidade, como por exemplo o que a gente utiliza aqui em nosso escritório, ele é primordial para todo e qualquer projeto. Por exemplo, aqui em nosso template, eu vou dar o exemplo dessa bacia sanitária, correto? Vou criar uma similar. Veja, ela já tem as saídas da água fria, saída da tubulação de esgoto, então isso aqui facilita demais para o projetista. Aqui, basicamente, basta a gente modelar. Se não existissem essas configurações já incorporadas na nossa família, a gente teria um grande trabalho para configurar novamente, e isso levaria horas. Então, toda vez que a gente fosse elaborar um projeto, a gente ia ter que reconfigurar essas famílias. Então, é primordial que você analise seu template antes de você começar qualquer projeto, não só na parte hidrossanitária, na parte elétrica, arquitetura, enfim. Então é essencial você ter esse material de qualidade em mãos. Então é aí que entra o nosso template que utilizamos aqui em nosso escritório, no qual já vem com a maioria dessas famílias incorporadas a esse template, com algumas configurações já pré-definidas nesse template, o que vai aumentar sua produtividade e diminuir seu tempo de trabalho em cada projeto. O quinto e último problema que muitos alunos e até muitos colegas de profissão entram em contato com a gente para saber como a gente faz aqui é a diagramação e a apresentação das nossas pranchas. Como é feito o detalhamento, o porquê de cada elemento. E o que eu posso dizer é que no nosso escritório fomos desenvolvendo essa diagramação e melhorando cada vez mais, criando padrões para cada disciplina, no qual nos auxilia esses padrões a não perder tempo pensando como elaborar aquela prancha, de como prosseguir nas etapas, né?
Então vamos ver aqui um pouco no Revit como a gente faz essa diagramação das pranchas, como a gente apresenta ao cliente essas pranchas. Aqui nós temos, por exemplo, uma das nossas pranchas detalhando um banheiro simples, né, no qual nós temos água fria, a rede de ventilação e a parte de sanitário. De início aqui nós temos uma vista isométrica, apresentando as conexões, numerando as colunas de ventilação, de água fria, todos esses sistemas, né, essas conexões são enumeradas, no qual posteriormente apresentamos esses códigos nas tabelas para facilitar quem vai executar aquela obra. Ao lado temos uma imagem renderizada dessa mesma vista, né? E por que colocar essa imagem renderizada? Além de agregar no seu projeto final, ela pode esclarecer para quem for executar aquela obra muitos detalhes que ficam mais fáceis de visualizar. Temos aqui também um corte mostrando as alturas, né, com as cotas verticais desse projeto, e também uma planta daquele ambiente, né, uma planta baixa. Aqui nós temos a anotação de um corte. O projeto da gente é um pouco antigo. Hoje em dia nós não utilizamos mais anotações de corte para fazer esse corte aqui, para fazer essa representação. Nós utilizamos anotação de elevação de vista, e para criar uma dessa aqui basta vir em vista, elevação, e aí vai aparecer a anotação. Obviamente que essa aqui já é uma anotação mais simples. As atuais que utilizamos em nosso template já é algo personalizado do nosso template. Na versão mais nova já tem essa anotação atualizada. Aqui um detalhamento de como é feito o sifão de peças, ou sifão expert, né, como é conhecido também. Na parte de baixo da prancha nós deixamos esse espaço reservado para as legendas de projetos, no qual aqui nós temos as anotações que são utilizadas em nosso projeto. Então, por exemplo, para quem estiver executando essa obra, ao ver, por exemplo, o RG aqui, poder vir aqui nas legendas e ver que aquilo ali se refere a um registro de gaveta. Então, isso é essencial para que não tenha erros na sua obra. E o porquê fazer isso? Isso aqui vai agregar demais no seu projeto, na qualidade e, além de tudo, na confiança que as pessoas vão ter no seu trabalho. E é por esses detalhes, essas coisas que temos diferentes dos demais profissionais, que somos reconhecidos aqui e passamos confiança para nossos clientes, devido ao nosso detalhamento, e isso aqui agrega muito no seu trabalho. Então, para quem está nessa atuação de projetos, é essencial que você tenha esse diferencial, que você busque sempre melhorar a qualidade dos seus projetos. Então, esses foram os 5 principais erros que todo projetista já cometeu ou ainda comete na elaboração de projetos no Revit. E agora, como você já sabe como evitá-los, né, vai otimizar ainda mais a sua elaboração de projetos aí no seu escritório, na sua cidade ou na sua empresa. Agora me diz, qual desses erros você já cometeu ou ainda cometia, vai parar de cometer após esse vídeo, né? Embaixo na legenda desse vídeo deixaremos um material totalmente gratuito para que você possa baixar e aprender um pouco mais sobre a elaboração de projetos. Caso vocês queiram, tenham interesse em conhecer nossos materiais de apoio, nossos templates ou checklists, deixaremos o link abaixo para que você possa ter acesso a esse material. Então, não esquece de ativar o sininho, marcar o gostei, se inscrever no nosso canal e até a próxima.